Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos esmiuçar case da cervejaria Dogma. De brewpub até fábrica maior própria, com diversos bares e sistemas de franquia em São Paulo e etc. Para entendermos isso e muito mais, a gente está aqui com o Bruno Moreno, que é economista. Segura esse currículo, Leandro, segura. Médico, o cara tava muito indeciso no que ele ia fazer da vida dele. Economista, médico, cervejeiro e sócio da cervejaria. Meus amigos, eu não consegui nem... Mal terminei direito, meu Deus. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá, Prússia Beer e Viveiro Vandenberg. Agora sim, Bruno, dá um alô pra galera conhecer a sua voz. Beleza, tudo bem, pessoal? Eu sou o Bruno, sou sócio da cervejaria Dogma. Anterior Serra de Três Pontas, né? Pra quem é das antigas na cerveja, sabe? Identifico alguns produtos. Bom, prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí, já fui apresentado, o currículo já passou, né? Então... Não, depois eu quero entender que história é essa de entrar na economia e terminar na medicina, ou entrar na medicina e terminar na economia, porque eu fiquei curioso. Ou você fica diagnosticando os pacientes pela oferta e demanda, entender como é que é isso aí. Hoje eu mais conserto do lado e estrago do outro, né? Exatamente. Eita, Lelê. É. E eu sou Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do fiel da nova ordem, né? Da nova ordem do lúpulo, né? Isso aí. Tá ali na marca da Dogma. Bruno, a gente costuma bater esse papo aqui bebendo algo para acompanhar. O que você vai beber por aí? Ixi, hoje eu vou beber água. É bom. Peço desculpa ao pessoal, né? Que amanhã o dia vai começar muito cedo, eu vou ter que ficar na água, senão eu não dou conta. É isso. Você vê, né, Leandro? O cara vende cerveja, mas bebe água. Vamos entender um pouco melhor. Cadeira. E você, Lud, que é sommelier de cerveja e fala sobre cerveja e influencia sobre cerveja, o que você vai beber? Eu vou beber água, porque eu não vendo cerveja. Agora, e você, fiel da balança, fiel na vida, fiel da nova ordem dogmática? Tá bebendo o quê? Eu tô bebendo, por recomendação do meu médico, eu tô bebendo água. Que é o Bruno, no caso, então, né? Não é nem o Bruno, mas o meu médico falou que eu tenho que evitar diminuir o álcool. Entendi. Por causa de uma pequena inflamação. Sabe a decisão. Aí eu tenho que segurar a onda. Tá certo. Então partiu, filho. Bora-se embora. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, apoie o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteios de brindes insanos. Ah, mas a grana tá curta ou você ainda não ama tanto a gente assim. O outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Vamos lá, vamos começar a desmembrar, Bruno, esse caso aqui da Dogma. Lá do começo, né? Você falou da Três Pontas e tal, e que quem conhece sabe, né? Quem conhece entende, esse tipo de coisa. Porque assim, a Dogma nasceu em 2015 dessa união de 3 sócios e cervejeiros donos, cada um de sua própria marca, né? E aí vem, eu acho que a pergunta que... Primeira coisa que veio à nossa cabeça aqui é por que unir? Depois, qual foi o modelo de negócio inicial da Dogma dentro dessa união, né? E como é que ele nasceu? Ele já nasceu fábrica, abriu pub, cigano, mais ou menos cigano, uma parte cigano, outra parte fábrica. Contextualiza essa história pra gente.
A Dogma, a semente, né, da empresa, ela começou num grupo de e-mail que chamava Cervejeiros Paulistanos, lá em 2010, por aí, né? Então, acho que o primeiro contato foi eu e o Leonardo, era a sede de Três Pontas, o Leonardo Primassati, o Luciano era a cervejaria noturna, a gente fez a cerveja em casa. Eu acho que ficou mais próximo no início, eu e o Léo. A gente fez uma compra de lúpulo na WE. Naquela época a WE já existia, né? E a gente fez uma compra para ficar mais barato, né? O lúpulo. E a gente fez uma compra junto para dividir o frete. E aí eu fiz a cerveja que eu precisava fazer, sobrou lúpulo, chamei o Léo. Pô, a gente comprou junto, vem aí fazer uma cerveja junto, tal, a gente toma umas, beleza. Aí começou a amizade, assim, né? E a gente começou a abraçar bastante juntos e tal. Depois o Luciano, ele entrou nesse grupo também, a gente acabou começando a conversar, pegando dica de viagem, etc. E aí começou uma amizade. E a gente tinha aquela coisa, assim, eu acho que o mercado cervejeiro lá, 2009, 2008, 10, para quem gostava muito de IPA, de cervejas mais intensas, o mercado ainda não apresentava tantas coisas. Lógico que já tinha gente fazendo coisas diferentes, tinha a Bode Brown, né, que sempre teve as IPAs, a Perigosa e tal. Mas a gente tinha aquela coisa de, putz, eu tô fazendo essa cerveja aqui, eu acho legal, eu acho que tem mercado para isso, né? E então a gente decidiu formar como se fosse uma cooperativa. A gente não tinha dinheiro sozinho, cada um para poder fazer um lote por contrato, né? Como cigano. A gente se reuniu com a parceria com a Multifoods, né, a Multibeer, que é a nossa distribuidora em São Paulo até hoje, né, estamos aí juntos há mais de 10 anos, a gente conseguia fazer um lote, vender para eles e aí juntar o dinheiro para fazer o próximo lote e assim começar a empresa, né? Só que com o passar dos primeiros meses, ali na verdade o primeiro ano, a gente viu que a gente precisava ter gasto com marketing, precisava ter outros gastos dentro da empresa e ficar dividindo isso por 3, porque era o lucro da cerveja que acabava fazendo com que a gente tivesse dinheiro para fazer isso e tinha que ficar investindo em 3 marcas. A gente viu que a gente não ia ter verba suficiente para poder trazer 3 marcas para o mercado e também gerava uma certa confusão nos pontos de venda, ninguém olhava as cervejarias como coisas separadas, olhava a gente como um junto. Então o que fazia mais sentido era juntar numa marca realmente mais forte, né? Uma marca que foi pensada, aí a gente contratou uma empresa de branding, né? É até interessante pensar nisso, porque a empresa de branding que começou com a gente, hoje, o cara que era dono, ele é praticamente VP de marketing da Ambev na Europa. Olha só. Né, que é o Vidu. Então é um cara que cresceu muito ao longo do tempo a partir do mercado de cerveja também. Que legal. E sempre, assim, muito competente. A gente ganhou alguns prêmios de design com isso. Então a gente foi e conseguiu construir uma marca forte, né, que possibilitasse a gente começar um crescimento e construir realmente uma empresa. Porque antes era tudo muito artesanal demais, sabe? A gente que fazia muita coisa, pensava nos rótulos e tal. Então essa unificação permitiu que a gente tivesse orçamento para fazer esse investimento na marca. Eu acho que foi o principal motivo, né? Não, total. E aí vocês começaram no modelo, pelo que você descreveu, vocês produziam ciganamente em algum lugar e aí vendiam para uma distribuidora. Então vocês começaram a Dogma unidos também, já enquanto Dogma, produzindo cigano. Durante muito tempo a gente foi só cigano, né? Só cigano. Porque a gente tinha a empresa, aí a Dogma começou em 2015. Em 2016 a gente começou a construção do Brewpub, mas o Brewpub foi inaugurar só em agosto de 2017. Então a gente já tinha 2 anos de Dogma, trabalhando 100% por contrato. Entendi. Né? A primeira cervejaria que a gente produziu foi a Invicta, né? O Rodrigo foi a primeira cervejaria que enxergou uma possibilidade de produzir as nossas cervejas, porque até então todo mundo que a gente batia na porta ou não tinha espaço, né? Porque, por exemplo, falar com a Bode Brown para produzir a minha cerveja na época, ele não tinha espaço para me colocar e eu seria um concorrente muito direto para ele. E outras cervejarias falavam que não viam sentido em fazer aquele tipo de cerveja, porque saía muito do que seria o normal para eles, né? E o Rodrigo, ele topou. Topou começar as nossas produções. Depois a gente foi para Blondine com o Aloysio e a gente produzia na Blondine e na Tupiniquim, né? E a Tupiniquim, ela começou a produzir a gente para começar a distribuir nacionalmente também essas cervejas. Então, elas foram muito importantes pra gente. Apesar de a gente não ter tanto contato, mas hoje em dia são pessoas que a gente tem um carinho muito grande por eles, porque ajudaram muito a gente no início, né? Aí, quando começou a vir a coisa de lata, a gente foi para a Dádiva, porque a Blondine não estava conseguindo atender nesse quesito. Ficamos na Dádiva um tempo e a gente continuou produzindo por contrato até 2021.
né? Foram 6 anos aí, até a nossa fábrica ficar pronta. Imagino porque você tem um brewpub, e aí no brewpub você consegue começar a ganhar um respiro para produzir aquilo que você precisa para servir o brewpub, meio que assim, né? Você precisava continuar servindo Sim. fora do brewpub e aí precisava continuar tendo contrato. Então, parte brewpub, parte cigano, para poder dar vazão. Sim. Mas eu queria já chamar a atenção no negócio que você trouxe, que talvez não é o segredo da Dogma, mas parte de um segredo de sucesso é esse olhar estratégico de, primeiro, você falou de um negócio que para mim é muito importante, em 2015 vocês começaram a produzir as cervejas que tem muita gente que está tentando fazer agora, ou há 4, 5 anos atrás. Ou seja, fazendo IPA mais extrema, com muito lúpulo, com cryo-hop não sei das quantas, com paralelepípedo do XYZ. Ou seja, chegaram bebendo uma água limpa, formando um público ou pegando um público bem geek, né? Bem cervejeiro caseiro, bem geek, bem estudante no começo. Uma água limpa, né? Que de repente fidelizou, esse público fidelizou, e aí vocês produziam em São Paulo e produziam na Tupiniquim, que já era uma fábrica gigante. Ou seja, eu não vou produzir só num estado, vou produzir em mais de um lugar para fazer pensar nisso nacionalmente e tal. Então, tem uma estratégia de um pensamento de negócio diferente de algumas situações que a gente vê por aqui, assim. Às vezes as cervejarias não pensam desse jeito. A gente... Acho que quando você tá em São Paulo, você, de certa forma, é obrigado a pensar para fora do seu mercado. Porque todo mundo olha para São Paulo, que é a maior cidade do país. Então, assim, só a cidade de São Paulo já tem muita gente. Então, é um mercado principal para qualquer coisa que você for vender, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas, por causa disso, todo mundo quer estar aqui, né? Então, na época, as cervejarias do Brasil inteiro queriam estar vendendo em São Paulo. Então, aqui, a competição era muito acirrada. E uma das estratégias foi crescer para o Brasil inteiro e olhar para locais onde as outras cervejarias não estavam olhando. E que tinha algumas pessoas que queriam tomar cerveja e que estavam dispostas também a ajudar nessa distribuição. Então, muitos dos distribuidores que a gente tem até hoje eram pequenos pontos de venda na época que começaram pequenininho e foram ali distribuindo localmente, ou então eles mesmos só vendendo ali na região. Então, essa foi uma estratégia desde o início. Mas isso é uma coisa que foi mudando muito, né? Porque com a expansão das cervejas artesanais no Brasil, a concorrência local fica cada vez maior. Sim. Né? E hoje o nosso principal mercado continua sendo, mas é ainda mais São Paulo. Sim, com certeza. Falando em visão estratégica, foi o que você falou, né? Assim, eu já achei muito interessante ter começado com essa análise fria da situação, né? De, estamos nós três, tentamos fazer junto aqui, isso vai se ficar dividindo, só fica mais caro, de univos, né? Isso já é uma análise fria do negócio em si, já é olhar para isso como um negócio e não só como uma paixão, que naturalmente nasce de uma paixão, mas não só como uma paixão, né? Sim, eu acho que essa é uma coisa que é muito importante para qualquer tipo de negócio. Uma empresa, no meu ver, né, eu acho que dos meus sócios também, por mais que você ame, amar o que você faz, gostar do mercado que você está inserido, é essencial para você conseguir montar um negócio dentro daquele mercado. Mas você precisa, desde o primeiro momento, entender que uma empresa ela só tem um objetivo, que é dar lucro. Exato. Para os sócios e para os investidores. A partir do momento que ela não faz isso, ela vira um hobby caro. E um hobby caro é prejudicial para o mercado no final. Porque aí você vem com marcas sem estratégia, sem um pensamento de como crescer, e aí você acaba atrapalhando quem tá ali, porque, cara, aí você entra com um lote, não deu certo, vou queimar só para não ficar com prejuízo muito grande. E aí o cara que vai comprar tem um orçamento do que ele vai comprar. Então, teve um momento no mercado que eu acho que ele passou um pouco agora, que era muita gente que começou, principalmente como cigano, queimando cerveja para sair, minimizando um pouco o prejuízo. E aquele momento ali foi um dos momentos mais difíceis que a gente teve de passar, porque aí ficava muito complicado. Porque aí os bares ficavam estocados de cerveja que tinha feito estoque, porque tinha gente queimando estoque, e aí a gente com o nosso estoque ali normal, que não podia ficar queimando muito produto, porque tem a estrutura da empresa para manter, mas foi um período que passou aí. E agora a gente parece que tá voltando a passar por algo meio parecido e vamos ver como vai ser. Legal. Muito bom. Eu acho que já chega aqui, a gente já chega dando aquela, cortada geral, descobrindo pontos de diferenciação, né? Que isso, temos 1.729 cervejarias de acordo com o último anuário do mapa, que você precisa dar um jeito de se destacar. Vamos ver. O mercado, assim, se divide muito quando se fala de Untapped.
né? Se você chegar numa mesa de bar e falar assim, cara, o que você acha do Untapped? Um vai chegar a defender fervorosamente, a outra vai chegar a falar que isso é uma besteira, o outro vai tacar um ovo, enfim, blá. Tem alguém que não vai saber o que se trata. Mas algumas cervejarias acham importante porque aproxima elas do consumidor final, traz a opinião dessa pessoa, né? Ao mesmo tempo, numa contraposição, essa pessoa talvez não seja mais qualificada para dar algumas avaliações mais técnicas, né? Então você toma uma cerveja ácida, fala, não gostei porque é ácida. Porra, meus amigos. 2, não gostei porque é ácida. Sim. E assim, vocês foram eleitos por vários anos como a melhor cervejaria no Hate Beer, que é um site gringo também e tal, que tem menos penetração no Brasil, mas enfim. Qual foi a importância pra Dogma, bem nesse começo da carreira de vocês, do Hate Beer, enquanto marca e cervejaria? Isso fez alguma diferença, assim? Fez, não fez? Fez. Assim, eu acho que o Hate Beer, ele meio que sumiu, né? Depois que acho que a Ambev comprou o Hate Beer, isso acabou fazendo com que ele perdesse muita relevância com o tempo, né? Dentro do mercado mais geek, que era quem fazia as avaliações lá, né? Mas ali, principalmente no primeiro ano que a gente ganhou, 2015, o Hate Beer e o Beer Advocate eram, assim, o suprassumo do Beer Geek era aquilo lá, né? E tinham poucos brasileiros fazendo avaliações. Eu acho que uma diferença básica do Hate Beer e do Beer Advocate pro Untapped é que o Hate Beer e o Beer Advocate nunca aceitaram avaliações sem nada escrito, né? Então, partir do pressuposto que aquela avaliação ali serviria para ser um feedback para o produtor. Uhum. Porque eu acho que esse que é um grande problema do Untapped. Eu acho o Untapped uma ótima ferramenta, é legal para ter um termômetro de como que tá indo as coisas, se tá melhorando, se tá piorando, se tem algum problema pontual. Mas ele como uma ferramenta de feedback geral, ele é um pouco fraco, porque a maioria das pessoas não escreve nada. E eu não sei o que um 4 significa para aquela pessoa. Eu não sei o que um 3 significa para outra. E ali, se aquele 4, por que tá bom? Por que tá ruim? Uhum. Entendeu? A partir do momento que você não tem a obrigação de escrever alguma coisa, de certa forma aquilo ali perde um pouco a relevância como um feedback. Ele é um termômetro geral, mas aquela avaliação pontual daquela pessoa, se ele não escreveu nada, ela não me diz muita coisa. Entendi. Se ele deu 1, beleza, ele não gostou. Mas por que ele não gostou? Eu não faço ideia. Uhum. Então, eu acho que tem esse ponto. Aí, ter ganho o Hate Beer, principalmente as 2 primeiras vezes, né, que a gente ganhou, primeiro para ser convidado pra festa, né? Eu brinco com os meus amigos e eu falo, cara, é indescritível o que foram os 2 festivais, assim. Eu acho que é todo mundo servindo o melhor que podia ter. Então, pra gente conseguir criar referência foi muito bom. Fazer contato com outras cervejarias, né? E como no início a gente, até hoje, né, a gente é muito focado no público mais beer geek, vamos dizer assim, mas essa é uma imagem da Dogma que hoje é que eu quero ter a oportunidade de desconstruir, inclusive. Pra gente foi muito importante, porque era o cara que tava lendo o Hate Beer, que ele ficava lá sonhando em tomar uma Dark Lord ou tomar uma Westvleteren 12, porque via como as melhores cervejas naquela avaliação. Uhum. Ele vê a gente como melhor cerveja e aí começar a provar, né? Uhum. E o primeiro festival também teve uma importância muito grande na construção da Rizoma, né, que eu acho que é a cerveja que construiu a Dogma, né, apesar da Hop Lover ser a nossa cerveja mais antiga em linha até hoje, a Rizoma foi o alicerce que permitiu que a gente construísse tudo que a gente construiu depois. E foi naquela viagem que, em contato com muita gente, eu pude ter as ideias e pensar em como que eu iria construir essa receita, construir essa cerveja, que ia ser um grande desafio, né, pra gente fazer isso se materializar, né? Então, acho que essas foram as grandes diferenças. Mas, assim, em relação a público e etc., por exemplo, o prêmio da Veja, que a gente ganhou 3 vezes, foi muito mais importante do que o Hate Beer. Mas em relação à construção da marca, construção da cervejaria e construção do nosso público inicial, né, que tem muita gente que está com a gente até hoje, o Hate Beer foi essencial. Com certeza. Perfeito. Cara, é muito bom você ter citado o prêmio da Veja, né? Porque é um ponto que a gente trabalha muito aqui, fala muito aqui, desse lance de abrir o mercado. Óbvio que nem toda cervejaria tem o objetivo de abrir o mercado, tem o objetivo de vender para os geeks mesmos, de desafiar esses paladares e tudo mais, né? Mas você mesmo trouxe um caso aqui que é um prêmio super nichado, super dentro do mercado, com valor técnico gigantesco, contra um prêmio de alcance popular gigantesco, né? E quais foram as diferenças que eles trouxeram para vocês. E aí o impacto que isso trouxe, né? Gigantesco, né? Pelo que você está falando da Veja, que trouxe muito mais público, né? Trouxe, porque acaba que tem muito mais circulação no público que não conhece cerveja e fala, vou tomar um negócio diferente, vou lá nessa cervejaria que ganhou o melhor show. Uhum. Sim. Então, enquanto o outro teve muita importância para
pra gente ter essa construção ali do geek inicial mesmo, e até alguém comentou aqui que teve o prêmio do Bob, realmente, mas a gente ganhou quando era cerveja caseiro. Sim. Né, isso muito antes de eu pensar na possibilidade da Dogma existir, né, mas já foi construindo esse ponto, porque esses prêmios que são essas coisas que estavam muito mais ligadas a uma questão do público te avaliando, né, que é, por exemplo, a Veja não são pessoas que conhecem tecnicamente cerveja. As pessoas vão lá, tomam aquela cerveja e falam, nossa, eu gostei muito disso aqui. Sim. E o Hate Beer também era isso. Ninguém tava avaliando se tava gostando ou não do produto, né? Lógico, tá pensando, tô tomando uma IPA, tô tomando etc. Mas não é igual uma medalha de concurso, né? Isso pra gente sempre foi o mais importante, porque a gente sempre participou muito pouco de concurso. Porque eu nunca pensei nas minhas produções para ganhar medalha em concurso. Eu nunca pensei nas minhas cervejas para estarem dentro de um guia de estilo. Eu sempre pensei nelas para eu gostar de beber elas. Então, acho que por isso que a gente nunca participou muito de concurso para tentar ganhar medalha e etc. Entendi. A minha SB, ela vai ter mais lúpulo, então ela vai estar um pouco fora do concurso, entendeu? Então, não faz tanto sentido participar pra gente. Mas eu acho que também tem isso, assim, se todo mundo focar em concurso, é impossível. Se ninguém focar em concurso não existe. Sim. Cada um vai focar num lugar e... Cada um tem o seu. Exato. Bom, vamos dar continuidade aqui, mas assim, a gente falou de prêmio, falou de concurso, da enquete do Bob que o Vitor Bertu, que é nosso mecenas, comentou aqui no chat, mas não é só de glória, né, que a gente vive. Não. Então a gente queria tratar um pouquinho da questão da cerveja Cafusa, que foi aquela com a imagem de uma mulher escravizada que vocês publicaram, né, que vocês lançaram. Como é que vocês lidaram com essa crise? Porque isso foi uma crise, né? Uhum. Qual foi o aprendizado e, assim, os frutos desse aprendizado, né? O que mudou da Dogma da época que vocês lançaram o Cafusa e hoje que vocês falam, ó, isso aqui a gente aprendeu? Eu acho que a gente tem que olhar para Cafusa, porque assim, a gente não pode olhar para esse caso como assim, a gente lançou uma cerveja que deu errado ali por causa do rótulo e aí deu uma repercussão negativa. Na verdade, é uma cerveja que ficou 9 anos no mercado profissionalmente, né? A hora que essa cerveja já tinha tido uma repercussão anterior dentro do mercado, a gente como cervejeiro caseiro. E essa repercussão negativa que a Cafusa teve agora, recentemente, foi uma das primeiras vezes que chegou pra gente algo do tipo. Então, acho que isso, primeiro ponto, mostra o quanto o nosso mercado é branco, né? Porque se você não tá vendo aquele problema, é porque você não pensa muito nele. Uhum. E ela foi criada num contexto também que... Não tô tentando justificar o que aconteceu, acho que foi um erro. Era uma coisa que a gente poderia ter errado lá e teria que ter corrigido antes. Uhum. Mas... Cara, a gente saiu no Estadão com essa cerveja e não aconteceu nada antes. Por quê? Porque era um contexto assim, a gente tinha um contexto antes ali de paz racial, né? Que a miscigenação brasileira era uma coisa muito linda e na verdade, a gente, com o que aconteceu com a Cafusa, que eu particularmente fui procurar entender melhor as raízes do problema, junto com o projeto que a gente fez com a SAP, com o Glauco, com a Sula, entender que a miscigenação brasileira ela não é essa coisa linda. A miscigenação é boa, é a nossa construção aqui, mas ela foi construída em cima de violência da mulher negra, foi passado por uma tentativa de higienização anterior, né, tentar embranquecer a população, então assim, isso foi muito pesado. E aí um outro ponto é que, cara, a bola de 2014 chamava Cafusa. Uhum. Carnaval, futebol e samba e a Cafusa representando essa miscigenação. Então, assim, é uma coisa que estava muito enraizada, sendo pouco dita, né? E a partir do momento, assim, pedir desculpa era a coisa mais óbvia que a gente podia fazer naquele momento. Mas não era só o que a gente poderia fazer, né? Então, a partir do momento que a gente falou, não, tem um problema aqui, pedimos desculpa. Para o nosso público, em geral, a gente talvez nem precisaria fazer muito mais do que isso, né? Uma semana depois, ninguém mais falava disso. Mas a gente sentia a necessidade que a gente precisava ir além, né, desse entendimento do porquê que aquele rótulo era um problema, e a gente não ia conseguir fazer isso sozinho. Uhum. Então, acho que esse projeto, ele veio, primeiro, para a gente conseguir entender onde que estava o problema e não cometer o mesmo erro novamente, né? Em segundo, construir produtos que fizessem uma real homenagem à população preta e que fosse construído com sommeliers pretos e fizesse uma homenagem real que valorizasse o que eles querem que seja valorizado. Então aí a gente fez a
a linha, né, que é inspirada na filosofia Banto, com os rótulos sendo muito pensados com diversos pontos ali dentro da ilustração, feito por um ilustrador que é preto. Então, assim, a gente acabou construindo um projeto muito bonito, que eu acho que é interessante, assim, muita gente falou, estão ajoelhando pro mimimi, vai destruir a cervejaria. Essas cervejas que a gente construiu no projeto vendem muito melhor do que a Cafusa vendia. A Cafusa era uma cerveja que já tinha saído do mercado, a gente já tinha deixado de fazer ela porque era um produto que já não estava... A gente já tinha meio que ficado meio fora de moda e tal, vamos dizer assim. E essas cervejas que vieram depois, elas tiveram um sucesso comercial maior do que a Cafusa teve durante muito tempo. Ela teve muito sucesso no início, né? E depois já era um produto que, assim, no segundo, terceiro ano de empresa, já a gente fazia um lote no ano e esse lote demorava o ano inteiro para rodar. E eu acho que, assim, a gente teve foi tanto um sucesso comercial e um sucesso, eu acho que, de entender, né? A gente como pessoa, onde que a gente onde a gente errava porque assim, eu poderia pensar, pô, cara, sair no Estadão, cerveja miscigenada e mística, como que isso tá errado? Entendeu? Mas eu acho que esse não poderia ser o nosso ponto ali. A gente precisava entender o porquê que aquilo ali estava errado e como que a gente poderia construir mais do que um simples pedido de desculpa na rede social, né? E aí surgiu o projeto Griot, né? Que são as 3 cervejas, né? A Quintu, a Montu e a Rantu, né? Então, que foram lançadas ao longo de 3 anos, né? E que hoje a gente continua produzindo esporadicamente e eu acho que foi também muito importante a construção de um relacionamento tanto com o Glauco quanto com a Sula e a Sara, né? Que virou uma amizade, assim, e que eu acho que serve muito para a gente conseguir ter uma conversa e entender muitas coisas que não estão dentro da nossa realidade, que às vezes a gente acha que é uma bobagem, que não fere ninguém, mas que fere, né? E que não fere porque eu não sinto, né? Mas pode estar ferindo outra pessoa. Então eu acho que foi um projeto muito importante para isso. E no final foi, eu acho que um sucesso, assim, a maior parte do nosso público aceitou. No início, tinha muita gente que toda vez que a gente falava, que cerveja que você quer que volta? Cafusa. Mas falava isso porque queria tumultuar o negócio, né? Não queria... Porque antes não tinha ninguém comprando tanta cerveja. Por que agora tem tanta gente querendo comprar? Entendeu? Não faz sentido. A gente não vai voltar a fazer, provavelmente, a receita de novo, coisa... A cerveja, com certeza não, né? Com esse nome e rótulo e tal. Mas... E o nosso público entendeu e consumiu muito as outras cervejas e foi muito bacana, assim, o resultado foi muito bom, né? Tanto para a marca quanto para, eu acho que comercialmente e também para a gente como crescimento pessoal, assim, de ter um entendimento sobre um problema tão importante dentro da sociedade que muita gente acha que é mais fácil simplesmente não olhar para ele ou fingir que é só uma bobagem. Eu acho até que vale rever aqui um termo que você usou, da paz racial, porque assim, eu concordo completamente com você sobre contexto. A gente nesse programa aqui no Surra, a gente já falou que, por exemplo, a Devassa aqui do Rio de Janeiro, hoje em dia ela seria totalmente... Eu espero, né? Espero que sim. Que ela seria totalmente diferente, a apresentação das cervejas dela, menos sexistas, porque o contexto que a gente tinha antes era de uma ignorância maior. Eu acho que não é nem tão paz racial. Não era uma paz racial, era um silêncio racial, era uma ignorância racial, né? Que é tanto que hoje em dia você vê muitas pessoas falando do letramento racial, da compreensão dessa história, de quanto essa história é apagada, quanto ela é ofuscada com outras coisas, né? E aí é importante a gente até entender isso. E acho muito legal você citar, né? Se puder citar o nome deles, eu acho mais importante até, né? Você falou da Sara. Da Sula e do Glauco. Da Sara, da Sula e do Glauco, né? Que é a palavra maltada. E o João, que é o ilustrador. Isso. É legal citar pra gente entender quem são as pessoas que estavam ali com vocês, recriando e entendendo esse processo, né? Sim. Eu acho que tudo no período que aconteceu, eu acho que a pandemia amplificou, que foi bem num período da pandemia ali, sei lá, final de 2020, 2021, não sei, uma coisa assim. Foi agosto de 2020. Amplificou. As pessoas estavam muito... Você imagina,
quando seu cachorro fica preso em casa, sem você levar ele na rua pra passear, não sei o que, nananã, ele fica tenso, ele fica estressado e tal. Então tava todo mundo à flor da pele. E aí isso tudo, essa pseudo-paz, ou esse silêncio racial, como o Leandro trouxe, que eu acho que é uma boa colocação. Aquilo você fala, pelo amor de Deus, vamos acordar, cambada de gente com privilégio, tá tudo errado aqui. E aí foi uma oportunidade de reconstrução e tal, enfim. Eu acho que a primeira coisa que qualquer empresa precisa fazer quando erra, a primeira coisa é pedir desculpa. E depois é tentar não repetir o erro e praticar alguma coisa, fazer alguma coisa boa em relação a isso. Eu imagino que seja isso que vocês tentaram fazer com esse projeto novo, né? E etc. Bom, mas existe uma piada. Não sei se é bem uma piada, né? Um meme dentro do mercado cervejeiro sobre os preços da lata da Dogma, assim. Outras cervejarias mais recentemente também têm esse mesmo perfil, esse foco no público beer geek, e os preços também são altos. Mas eu lembro, assim, sei lá, 2017, porque eu tomei uma Dogma. Caceta, hein? Tá bem de grana, não sei o que e tal, pá. Então, assim, a questão da precificação também é uma forma de posicionamento de mercado? Produtos mais caros são mais almejados? Como é que é a experiência de vocês nesse sentido na hora de construção? A gente sabe que o custo é elevado, mas a gente também tem cervejas que estão vendendo barato, pau a pau, que eu não sei se é queima de estoque, que é aquilo que você falou, que você queimar a cerveja, entendeu? Então, eu acho que também tem público pra tudo. Como é que é pra Dogma isso? Eu acho que, assim, a primeira coisa é que a gente já deixou de ser a cervejaria mais cara há muito tempo, né? Se pensar em IPA, hoje as nossas latas, elas custam de 10 a 15 reais mais barato do que de muitas outras cervejarias. Em relação a essa construção, em relação a preço, porque, na verdade, que nós fomos a primeira cervejaria, isso é uma coisa que eu tenho muita tranquilidade em dizer, que lançou uma IPA com uma carga tão grande de lúpulo, que foi a Rizoma. E a partir daí, dentro do modelo tributário brasileiro, é impossível esse produto ser barato, né? Então, inclusive a Rizoma, ela, de certa forma, o que deu coragem pra gente de fazer um produto como esse foi a mudança tributária de 2015, né, durante o governo Dilma, onde mudou um pouco a regra tributária, principalmente para os distribuidores de cerveja, que eles começaram a pagar impostos federais também. E aí, isso fez com que qualquer cerveja artesanal começasse a ficar mais cara, né? Eu lembro quando a gente começou, uma garrafinha de 330 custava R$18, nossa, é um absurdo. Só que a partir do momento que mudou essa política tributária, a garrafa que custava 18, ela ia começar a custar no mínimo 26, porque todo mundo ia começar a pagar o imposto que antes incidia só sobre a cervejaria. Então, a partir desse momento que a gente falou, putz, vai ser caro de qualquer forma, então vamos tentar fazer o melhor que a gente puder e entregar um produto que valha o que a gente que vai custar, né? E é importante entender que no Brasil a carga tributária sobre a cerveja é praticamente 50%, né? Porque a gente ainda paga toda a alíquota de ICMS da cadeia, né? Então a indústria é muito tributada. Quando a gente começou, a gente era cigano, né? Era fazer por contrato, então tinha uma outra cervejaria ganhando dinheiro em cima dos produtos que a gente estava fazendo, lógico, para pagar os custos deles, etc. Mas também tinha um lucro aí que era diluído. Então, assim, era um produto que não é um posicionamento. O posicionamento pra gente é conseguir vender o máximo possível. A gente só vai conseguir isso tendo um preço que possibilite que mais pessoas consumam, né? Então, nunca foi uma questão de posicionamento, nunca foi uma questão de olhar e falar, não, isso aqui é caro, vai ser mais desejado. Principalmente porque a cerveja, ela não... Isso talvez funcionaria pro vinho, mas a cerveja, ela sofre um preconceito grande dentro do mercado. Pessoas que têm dinheiro e podem consumir uma cerveja, uma lata de R$50, elas acham um absurdo pagar R$50 uma lata de cerveja, que é talvez seria uma das melhores cervejas que ele poderia tomar. Enquanto ele acha ok pagar R$80 numa garrafa de um vinho que é bem mais ou menos, né? Então a gente tem essa barreira no mercado. Então nunca foi uma questão de posicionamento, foi sempre uma questão de negócio, né? A gente tinha que fazer o produto tem que dar dinheiro para a empresa, então a gente não pode simplesmente zerar a nossa margem, até porque a margem da cervejaria mesmo, ela não é muito grande, porque a gente não pode esquecer, se uma cerveja custa R$40 no ponto de venda, o ponto de venda comprou ela provavelmente a R$20. A cervejaria vende para um distribuidor, provavelmente vendeu esse produto numa faixa de uns R$16 para o distribuidor, colocou os 30% de markup dele, vendeu a 20 ponto de venda e no ponto de venda virou 40, porque o ponto de venda tem aquela estrutura que é muito cara de manter, né? Que é funcionário, aluguel para um fluxo de faturamento menor do que uma fábrica e etc. Então, custa caro porque é um produto muito caro de fazer.
Acho difícil ter, por exemplo, pensando, numa Rizoma, numa Citralover, acho difícil ter produtos muito parecidos em questão de, pode ter assim, produtos de qualidade, mas em questão de intensidade de lúpulo, que custem muito mais barato, né? Tem metade do preço. Aí eu particularmente não conheço tanto, assim, nunca tive a oportunidade de tomar. Mas, então, assim, é uma questão de cadeia produtiva mesmo, que acaba fazendo com que o produto custe caro. Mas, aí é um outro ponto. Hoje, se você entra num bar da Dogma, você toma um pint de Pilsen, que passou por decocção, ficou 30 dias no tanque, fazendo lagering, etc., por R$15. E se você vai no bar da esquina, você vai pagar R$20 numa Heineken. Então, hoje a gente tem cerveja para todo mundo. Hoje a gente tem IPA que começa o pint em R$17 no nosso bar. Né? É uma IPA mais simples? É uma IPA mais simples, mas é uma cerveja muito boa, feita com muito cuidado. Ela não vai ter a mesma intensidade que a Rizoma vai ter, mas essa cerveja existe lá como opção para o consumidor. E nesse momento, inclusive, depois que a gente está com a fábrica aí há um tempo, rodando, estabilizou a nossa produção, a gente está começando a fazer um movimento para deixar as nossas cervejas cada vez mais acessíveis, né? Então, a gente está passando por uma revisão geral de preço que a gente deve começar a colocar em prática a partir do mês que vem, provavelmente, para que a gente consiga também ter preços melhores no mercado, não só nos nossos bares. Então, essa é uma coisa que a gente está tentando mudar, tentar crescer volume, trabalhando um pouco mais no preço. Porque hoje a gente ainda é uma cervejaria pequena, a gente é uma cervejaria com capacidade aí 40 mil litros por mês, não é uma cervejaria muito grande. Então também não dá para comparar a nossa estrutura produtiva com uma cervejaria que seja muito maior. Esse cara, ele com certeza vai ser mais barato. Sem dúvida. Não, eu acho que é importante só pontuar no que você falou. Óbvio que uma cerveja aqui naquela época e hoje também tivesse uma carga bizarra de lúpulo, ia custar mais caro, porque o insumo é mais caro. E sim, como você citou bem, toda a cadeia produtiva, distribuidor, ponto de venda, consumidor final, o caminho é esse. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando que, nesse momento, a Dogma estava vendendo para pessoas que acessavam o Hate Beer, que almejavam a Westvleteren, que tinham grana, e inclusive é um período de efervescência de importação de cerveja, né? Então a gente também, vocês estavam meio que se posicionando, nós somos uma cerveja nacional, mas a gente tá posicionado numa faixa de preço do tipo, cara, se tu tá afim de gastar, sei lá, R$300 na garrafa de Deus, compra um six-pack aqui de Rizoma, pô, por que não? Entendeu? Então, eu acho que tem um pouco... Sempre tem uma questão de posicionamento. E eu acho que agora você está trazendo uma outra vertente que eu acho que é muito importante, isso colocou a Dogma no mapa, ajudou a gente a crescer, ajudou a gente a estruturar. Hoje, a gente, para escalar, que volta naquele papo que você falou bem no começo, né? Se o sócio não tem lucro, se o investidor não tem lucro, é um hobby caro. Você agora precisa escalar, você precisa deixar de ser uma cerveja que produz 40 mil litros por mês para aumentar essa produção, não sei para quanto, enfim. E aí você precisa olhar o mercado e pensar, bom, agora eu preciso crescer, ajudar esse bolo, qual é a levedura, qual o fermento que eu vou botar aqui? E passa por preço, né? Sim, com certeza. Então, no final, para mim, preço é posicionamento, seja baixo, seja alto. Posso estar falando na maluquice ou sendo reducionista. Mas assim, eu acho que naquele momento, pelo menos, é que hoje, né, é o que a gente sempre fala, eu sou médico, o pessoal fala, putz, médico de segunda consulta é uma maravilha, né, porque você já tem o primeiro ali, você falar que o cara errou é muito fácil, ou que o cara acertou, né, então... Hoje, vendo como o mercado se desenvolveu, né, a gente vê que é possível, mas tirando a Multifoods, que foi quem apoiou a gente na distribuição, ninguém que a gente conversava achava que faria sentido uma cerveja nacional custar R$40, né, que custava naquela época R$40. E todo mundo falava que a gente ia morrer na praia com aquele primeiro lote. Porque eu acho que todo mundo achava que quem estava disposto a comprar essa cerveja era o Beer Geek que estava olhando pro Hate Beer, mas na verdade não era só, porque o sucesso que a Rizoma teve, ele não é explicado somente pelo Beer Geek. Passa pelo Beer Geek. Esse cara foi muito importante, principalmente acho que na propagação, né, dessa mensagem, porque é aquele cara que tava no Empório Alto dos Pinheiros e via alguém olhando para uma cerveja e chegava e falava, nossa, toma essa aqui que isso aqui é muito bom, e não é sempre que você consegue tomar. Mas a gente fez... Poxa, 2 mil litros, né, uns 1.800, foram 2.400 latas com mais barril de chopp, acabou em 48 horas. Não era só de Beer Geek que fez isso acabar. Então, assim, é pessoa que
queria tomar um produto muito diferente, com bastante intensidade, e estava disposto a pagar um pouco mais naquele momento mesmo, né? E o Beer Geek, ele foi muito importante também para propagar essa mensagem também, fazer parte dessa massa que consumiu. E aí logo depois veio, eu acho que assim, a Rizoma, apesar de ter sido a primeira, eu acho que eu nunca achei que ela foi a única cerveja a trazer essa onda. Eu acho que a Overdrive do Opus Pocos teve uma importância muito grande também, que veio 3, 4 meses depois. O Vinícius também já estava desenvolvendo a Overdrive quando a gente lançou a Rizoma. Então foi um movimento, assim, eu acredito que essas foram as duas principais cervejas que abriram isso, e aí depois virou meio que um padrão de mercado. Sim. E eu acho que foi muito importante também para o cara que estava começando como cigano, entender que ele precisava entregar qualidade e valor, e assim, uma imagem de valor no produto dele, que ele tentar brigar por preço não ia levar ele para lugar nenhum. Não ia. Isso é verdade. Você tá falando a verdade também, com certeza. Não ia. Então, a gente tá aqui com os mecenas acompanhando, e o Edson, nosso querido viajante cervejeiro, tá aqui dando prazer da sua ilustre presença. Ele trouxe aqui uma situação que aconteceu com vocês há um tempo atrás, de latas que explodiram e etc. Sim. O que vocês também aprenderam com isso? O que aconteceu? Você tem algum insight para dar pra gente nesse assunto? Foi a primeira grande crise da Dogma, né? Ninguém lembra muito disso. Mas eu acho que foi, assim, uma situação... Sempre que você tá tentando fazer uma coisa que é, de certa forma, nova, você vai ter que sair da sua zona de conforto. A gente teve esse problema na Rizoma 2, né? Que foi... E aí, desde então, eu nunca mais fiz uma Rizoma com número na frente. A gente só faz que a gente usou um fermento, que na época era o fermento Conan, né? Que era o Vermont Ale e tal, que é um fermento extremamente instável. A fermentação parou. Ela não parou com uma diferença muito grande do que deveria ser, mas é uma diferença que, assim, se voltasse a refermentar, ia acontecer das latas estufarem mesmo. E eu acho que ali foi a primeira crise nossa, mas foi onde a gente conquistou boa parte de um público que continuou com a gente durante muito tempo. Porque não foram todas as latas que estouraram, obviamente, mas muitas latas estouraram. E eu acredito que, todo mundo que entrou em contato com a gente falando que tinha tido problema, a gente repôs. A gente pediu desculpa, repôs, mandou cerveja, deu um jeito de entregar a cerveja pra essa pessoa e falar, aconteceu, mas você pagou por esse produto e você vai tomar alguma coisa de qualidade, a gente vai garantir isso pra você. Você não vai ficar com esse prejuízo. E aí isso, muita gente acabou fidelizando muito a marca e gostando muito da marca justamente por causa disso. Perfeito. Lógico, teve muita gente, e eu vou te falar, assim, os mais babacas eram quem tava no mercado, assim, e quem tava no mercado produzindo. Isso eu posso dizer com muita verdade, nunca falei, eu acho que é a primeira vez que eu tô falando disso, né, assim, uma coisa mais... Os comentários mais, sei lá, escrotos que a gente recebeu foi de gente que produzia cerveja, que inclusive... tinha muitos problemas nas produções. E alguns eu até, depois, lógico, não fiquei batendo boca em comentário, mas mandei mensagem pra pessoa, falando, cara, desculpa, mas você tá sendo antiético fazendo isso. Né? Você quer mandar uma mensagem pra mim me cacetando? Beleza. Falando o quanto você sabe como fazer, mas... E o público, no geral, entendeu que a gente estava tentando fazer uma coisa que não era o trivial e que deu errado, e a gente estava fazendo o que a gente podia para poder reparar esse erro. Né? Então, isso. Isso é legal. Você tá falando de uma coisa que tem a ver com inovação. Sim. Inovação, até dar certo, pode dar errado, né? Sim. Ou dá muito errado. Dá errado, Leandro. Você, que é um gerente de projeto, dá errado? Dá pra caramba. Uma das minhas áreas é só de inovação. Começa errando mais do que acertando, até a hora que você acerta. Pois é. E eu acho isso legal que você trouxe, Bruno, porque assim, isso também é muito visto em marketing, né? Que todo mundo erra, toda empresa vai cometer um erro. E, na verdade, a postura perante o erro ela é muito mais importante do que o erro em si. Então, assim, a empresa que erra, sei lá, não reembolsa, cria mentira, cria história e tenta dar volta na coisa e tal, ela passa a ser reconhecida por isso, do tipo, o dia que eu precisar dessa empresa, ela não vai estar comigo como eu estou com ela, comprando com ela aqui. Agora, a partir do momento que você pega e reconhece o erro e atua em cima dele, você começa a entrelaçar e criar esse relacionamento com esses consumidores. E pronto. Eu conto um caso muito normal. Eu sou fanático pela Marshall. Meus headphones são Marshall, tal, parará.
E eu tive um problema com o headphone Marshall. Entrei em contato com eles. Falei, tô com problema, esse headphone esquerdo parou de sair o som. Eles falaram, ok, me dá seu endereço, vou te mandar um novo. Acabou. Pergunta o dia que eu vou abandonar a Marshall. Não vou, não adianta me apresentar qualquer outro headphone. Não vou. Você esqueceu de contar que eu trouxe esse fone de Nova York pra você. O foninho, Exato, que deu zebra. A Lud trouxe pra mim, que é um earring, né? E deu zebra no lado esquerdo. Mandei mensagem, eles me repuseram na hora, eles não discutiram, pediram foto só, pra ter certeza que era um produto original, foto do código de barra, e reembolsaram na hora. Acabou. E eles nem mandam pro Brasil, tá? Normalmente eles não mandam pro Brasil. Você não compra Marshall no Brasil. Mas tu é sinistro, porra, tu é sinistro pra caceta. Não, eles são sinistros, né? Ficaram com medo de você, fiel. O que a gente faz muito hoje, assim, geralmente, como a gente não tem uma estrutura de envio, o que a gente costuma combinar com o cliente, se aconteceu de, cara, às vezes pegou uma lata que tava com algum problema, pode acontecer às vezes, né, porque o nosso invase é um invase pequeno, que às vezes alguma coisa ali sai, pode ser uma lata pontual, não é necessariamente o lote inteiro. A gente vai e pede para conversar pergunta onde foi que comprou, pede para conversar com o ponto de venda e a gente repõe pro ponto de venda depois e o ponto de venda repõe pro cliente, né, então... Eu acho que isso é importante. A partir do momento que você vende um produto que você diz que tem qualidade, se por algum motivo você não conseguiu entregar aquilo, você precisa dar um jeito de fazer com que o dinheiro desse cliente tenha valido. Exatamente. Perfeito. Bom, vamos para a nossa última pergunta, que você já me deu gancho para ela mais de uma vez, eu tô me contendo aqui, eu tô me coçando, que é, assim, nossa última pergunta para quem não é mecenas. Você que tá ouvindo já sabe, se você for mecenas, você continua ouvindo esse papo aqui nosso com o Bruno. Agora, se você não for mecenas, tá dando mole. Resolve essa parada aí, vira mecenas, entra lá no Apoia-se, que aí você passa a ter acesso a todo o conteúdo extra. Bruno, é o seguinte, vamos falar de expansão. Você já falou aí que não tem uma estrutura de entrega hoje, né, de delivery, de logística e tal, mas qual é a expansão, assim, vamos falar da expansão do seu negócio hoje, né, que a gente já contou do plano de negócios inicial, já falou da fase da Cigana, que agora já tem fábrica própria, agora vamos falar da evolução, bares próprios, fábrica maior, franquia, e-commerce que hoje está sendo operado pelo Clube do Náutico. Explica pra gente aí quais são os próximos passos e onde é que a gente vai parar. Eu acho que as coisas tem que dar um passo de cada vez, né? Então, assim, a gente começou, fez a Dogma, fez o Brewpub, aí o Brewpub deu certo, fizemos a possibilidade da franquia, veio a fábrica, né? A partir do momento que a gente está com a fábrica, a nossa ideia é fortalecer a marca e expandir o mercado para além do mercado puramente cervejeiro, né? Então, o nosso principal plano hoje a gente não vai mexer em receita, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a qualidade sempre foi o nosso ponto central. Mas a gente está mexendo na estrutura da empresa para conseguir ter uma redução de preço na ponta, né? E conseguir expandir o mercado a partir daí. Não só da estrutura da empresa, mas na estrutura de catálogo de produto, né? Então, ter uma escada do cara que vai sair lá da Pilsen e vai chegar até o ponto máximo das cervejas de linha, que seria a Rizoma, né? E sem abrir mão também do nosso DNA, que é fazer cervejas diferentes, né? O tempo todo. Então a gente vai reduzir um pouco, provavelmente, esse fluxo de lançamento, né? Hoje a gente tem 380 cervejas, é muita coisa. E vamos trazendo de volta algumas cervejas, continuar lançando alguns produtos, mas ter um foco maior numa linha fixa e que essa linha tenha um preço mais competitivo para que mais pessoas tenham acesso à nossa marca, né? Esse é o nosso próximo passo, né? Que eu acho que é um passo essencial para que a empresa continue no mercado e consiga crescer, né? Sensacional. É muito louco a gente perceber essa evolução. Na minha cabeça é quase como se eu estivesse pensando aqui, será que a Dogma amadureceu? Quando eu digo amadurecer, não no sentido de ser imaturo e ser ruim, e amadurecer é só o bom. Não. Porque a gente tem gente que sai do imaturo e vai pro podre direto, né? Passa na fase do amadurecimento. Mas é do tipo, amadureceu do tipo, enquanto eu era muito recente e o mercado tava numa posição, eu lidava e agia de uma maneira. Agora que eu tô focado e visando outras coisas, eu preciso redirecionar a rota. É nesse sentido que eu falo do amadurecimento, né? Do ir construindo, como você disse, cada hora é um passo diferente, né? Esse é o momento?
Acho que sim, mas eu acho que talvez seja mais um ajuste de percurso pós-pandemia. Tá. Porque o mercado de cerveja artesanal, ele vinha crescendo, né? Acho que a pandemia freou muito isso, porque ela corroeu demais a renda Uhum. da população, principalmente através de inflação, que a gente teve uns períodos inflacionários, assim, caóticos, né? E apesar de hoje os índices de inflação estarem mais controlados, a gente sabe que tem uma expansão monetária muito grande, então a tendência é que tenha uma corrosão da renda das pessoas a partir disso continue acontecendo, né? Que é um processo que a pandemia acelerou demais. E eu acho que isso dificultou que o mercado de cerveja artesanal crescesse, né? Continuasse crescendo, talvez na velocidade que ele estava crescendo. Em contrapartida, a oferta de cerveja artesanal cresceu absurdamente, né? A gente pensa no mercado que dobrou de tamanho, na demanda, mas na oferta praticamente multiplicou por 6. Sim. Né? A gente saiu de 300 cervejarias para 1.800. É. Então, eu acho que qualquer cervejaria hoje que queira ter um processo de crescimento contínuo, vai ter que pensar em como expandir o mercado de cerveja artesanal também. Perfeito. Então, trazer mais gente para tomar esse tipo de cerveja, né? Então, eu acho que é o... Só tem 4 anos que a gente tá falando isso. Inclusive, nos programas recentes com a Luísa Tolosa, a gente falou exatamente isso, de um excesso de oferta com pouca demanda. Caralho. Né? E sem crescer o mercado, sem chegar e falar assim, vem cá, me dá sua mãozinha aqui. Sei que toma a mesma cerveja todo dia. Vamos descobrir essa aqui? Sim, eu acho que esse é um processo que ele vai ter que passar por a gente mostrar para as pessoas que a cerveja ela é muito mais do que a IPA ou a Hazy IPA. Porque boa parte do crescimento, eu acredito que foi em cima da Hazy IPA, né? Eu acho que é um produto muito mais palatável do que uma West Coast IPA ou uma English IPA. Ela é menos amarga, mais frutada, mais adocicada e tal. Então, cresceu muito nisso. A gente olha para sei lá, vai num bar de cerveja artesanal, a maior parte da oferta é isso, né? E hoje eu até compartilhei um meme, tá? Falando, putz, o que você sente mais... Qual período que você gostaria que voltasse? Eu acho que os anos 2000 a 2010 sem a guerra do IBU, né? E aí o Pedro da Escafandrista me mandou mensagem, falou, nossa, né? Tipo, cervejas que não dava pra beber. Eu falei, cara, mas eu acho que eu gostava mais disso do que chegar num bar e que tem 500 cervejas e 450 cervejas tem o mesmo gosto. Gente, e muitas vezes é o que acontece. Só tô falando isso tem uns 4 anos. E vai passar por isso. E aí, assim, você vai ter que ter uma forma de diferenciar e mostrar que a cerveja é mais do que isso, né? Porque a gente sempre criticou muito as grandes cervejarias por simplificar a cerveja como se fosse a Pilsen, né? Não é Pilsen, a American Standard Lager. Né? Só que acabou que o mercado artesanal, de certa forma, fez meio que a mesma coisa. E essa é uma coisa que a gente, pelo menos na essência, tentou não fazer. Lógico, a maior parte dos nossos lançamentos é IPA, mas a gente sempre tentou lançar outras coisas, né? Principalmente no Brewpub, trazer outros tipos de produto. A gente tem uma linha de cervejas inglesas, tem uma linha de lagers hoje que a gente vai fazendo de forma sazonal. Mas quando a gente olha para o próprio mercado norte-americano, né, quando a gente... Assim, Serra Nevada eu acho que não é um ótimo exemplo, assim, porque Serra Nevada sempre foi muito focada na Pale Ale, mas olhando para Stone, Firestone Walker, New Belgian, Bells, Founders, todas tinham uma linha de cervejas muito distintas, né? Você tinha Porter, tinha Stout, tinha We Have. E aí, na hora que você olha as cervejarias mais novas, geralmente elas são muito focadas em Hazy IPA, ou Milkshake IPAs, ou Smooth Sours, e acaba que fazem 3 estilos e não sai muito mais daquilo ali. E eu acho que isso vai ser um processo que vai ser importante. E é uma coisa que quanto mais gente estiver fazendo, mais fácil vai ser, porque a gente vai ter acesso a mais pessoas tomando coisas diferentes que não sejam IPA, né? Então, acho que Sim. Que é uma coisa que vai ser essencial aí nessa nova jornada. Total. Eu queria fazer uma pergunta para você, dentro desse lance dos próximos passos e expansão, sobre o modelo de franquia de vocês, né? Envolvendo com a qualidade do produto, que eu acho que é o ponto mais importante aqui da história, que é, o modelo de franquia de vocês são os tasting rooms, correto? Sim. Se eu for comprar uma franquia, se eu virar um franqueado Dogma, eu vou ter que abrir um tasting room aqui no Rio de Janeiro. Hoje, os 4 tasting rooms de vocês são todas franquias ou não? Vocês são os donos deles e ainda estão expandindo? Não, nós temos 2 franquias e 2 bares próprios. Tá. E aí, a minha pergunta aqui, Bruno, é a seguinte. Se alguém abrir um tasting room da Dogma na Bahia, como é que vai ser a logística para entregar esse produto fresco, maneiro, sabe, os barris lá, com esse cuidado de estar perto da fábrica, né? Porque quando
Eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo um modelo de franquia de PDVs muito ligado à fábrica, Uhum. totalmente ligado à fábrica, né? Totalmente ligado à produtora, à cervejaria. E eu não tô conseguindo visualizar como é que vocês vão conseguir manter essa qualidade do produto à distância, que vai atravessar metade do Brasil. Como desde o início da Dogma a gente vendeu pro Brasil inteiro, né? A gente foi desenvolvendo formas de mandar cerveja, né? Então, assim, hoje a gente manda para Manaus, a gente manda refrigerado de avião. O frete fica mais caro, vai ter um impacto no valor do produto. Para Bahia, a gente vende bastante na Bahia. Inclusive o Cleiton lá da Vitrine da Cerveja, um abraço, vende muito. E a gente manda refrigerado para poder manter a qualidade do produto ali. E eu acho que o transporte, ele tem uma importância, né? A manutenção da cerveja refrigerada, eu acho que ela, se tiver controlado ali, lógico, não tiver no barracão que tá a 60 graus, dá para manter a cerveja até sem refrigeração. Hoje os nossos distributores mantêm refrigerado, né? Mas pro bar, isso seria tranquilo, porque a gente vai mandar, talvez essa cerveja lá na Bahia, ela custe um pouco mais cara por causa desse frete, que vai ser mais caro. Entendi. E a gente vai ter que entregar essa margem para esse franqueado. Mas a gente hoje tem a transportadora que manda. Muitas vezes a gente usa... Às vezes o cara traz algum produto que precisa de refrigeração, às vezes hortifruti ou coisas do tipo da Bahia para São Paulo, e aí ele tem um caminhão para voltar e a gente acaba usando isso. Interessante. Maneiro. Então tem transportadoras que acabam fazendo isso. Então a gente consegue fazer e garantir a qualidade do produto. Se a gente for abrir um bar fora de São Paulo, a minha maior preocupação seria a comida, não seria a cerveja, porque a cerveja a gente sabe mandar. Né? A comida, aí talvez a gente vai ter que pensar com os nossos fornecedores, como fazer, desenvolver uma coisa local, mas a gente também já tem isso meio que, porque como a gente trabalha com coisas congeladas, a gente consegue fazer também, né? Então, acho que esse não é o grande problema. Hoje, a expansão da franquia, o maior desafio é a taxa de juros, né? Porque a nossa franquia, o investimento ele não é baixo, porque tem linha de chopp, né? É um bar, então não é um investimento razoável, e com a taxa de juros muito alta, acaba que o cara, para ter um retorno parado, sem fazer nada, ele consegue, né? Então, isso acaba... Prefere deixar de bobeirinha. Sim, isso acaba... é a decisão do investidor, né? Quando tava total. 2%, tinha mais gente procurando, com certeza. Exato. Total, faz parte. Bom, gente, essa foi a última pergunta para quem não é mecenas. Porque quem é mecenas vai receber um conteúdo extra, que ele recebe toda semana. E a pergunta que o Bruno vai nos responder logo ali adiante é: se você pudesse voltar no tempo e contar pro Bruno de 2015 algum segredo do futuro, o que você contaria que poderia mudar completamente o jogo pra Dogma, e por quê? Mas calma, que já teve convidado que a gente soltou a pergunta e já desandou a responder. Respira. Então, se você quer ouvir essa resposta e outras tantas de vários outros episódios, basta virar um mecenas através do site apoia.se/surra de lúpulo. Leandro, meu querido, você faça as nossas honras finais, por favor. Bruno, primeiro eu quero te agradecer. Muito obrigado por essa aula que você trouxe aqui com o caso Dogma. Foi muito bom ouvir você e ouvir como você trouxe de forma muito clara cada crise, cada vitória, cada glória aí da marca, da empresa. Muito legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu posso contar, Bruno? Eu mandei a mensagem pra você, o que você me respondeu? Quando eu mandei no Instagram? Pode. Mandei uma mensagem pro Bruno, falei, pô, Bruno, e aí e tal? Você tá pra falar com a gente no Surra e tal? Ele, pô, tava esperando esse convite. Tipo, porra, tava almejando esse convite aí, tava aí na espreita. Pensava, eu falei, pô, por que esse cara não me chama? Chamou tanta gente, vocês nunca me chamaram. Isso é legal, porque é a percepção que as pessoas têm da gente, do tipo, pô, eu preciso ir no Surra, cara, eu quero falar uma besteirinha lá com eles. E você viu que a gente não fala besteirinha aqui, a gente fala milhões de outras coisas também. E algumas besteirinhas. Então, muito obrigada. Foi um prazer te ouvir, principalmente porque você é uma pessoa muito instruída. Obrigado. Eu e o Leandro ficamos fazendo um chat na nossa pauta e eu falei, o cara é liso, velho. O cara tem resposta pra tudo. E eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas têm que entender que o Surra de Lúpulo, pequeno ou grande, ele é uma plataforma para falar com o seu consumidor. Se chega aqui o dono da cervejaria, que não sabe contar a sua história, que não sabe explicar os porquês, que não sabe... Cara, tá perdendo uma plataforma, concorda? Um palanquinho, Sim. que seja um caixote. Então, foi um prazer, fiquei muito feliz em conhecer mais da Dogma, além do latão de R$50. Que bom. É isso aí, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês.
né? Bom, se quiserem falar sobre outro assunto além da história da Dogma, eu tô disponível também. Epa, vamos querer. Medicina e economia, porra. Medicina e economia, porra. Não, vamos falar só de cerveja. E vamos encerrar o programa agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana. Hoje a gente quer agradecer a Natália Carneiro, a Rosária Pacheco, a Valéria Pinto, a Ana Carolina Patros, ao Douglas Speck e ao Eric Domiciano, quase 100% feminina, hein, Lud? Quase. Quase. Obrigado, gente. E é isso, Leandro. O que a gente fala no final desse programa? Até semana que vem. Até semana que vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.